Olá pessoal, mais uma vez, agora primeiro Fala Chico do ano, feliz ano novo, feliz 2021, que seja um ano de muita paz para você. E por falar em paz, hoje, Dia Mundial da Paz, e eu gostaria de compartilhar com você a nível de, como uma mensagem aí de felicitações por esse novo ano. Quero colocar essa mensagem como um desejo meu, mas este é primeiramente um desejo do Papa Francisco, essa mensagem que ele escreveu em comemoração pelo 54º Dia Mundial da Paz, hoje, 1º de janeiro de 2021. E é essa mensagem que eu venho compartilhar com você, que seja uma mensagem de esperança para você enfrentar esse novo ano que se inicia. Mensagem do Santo Padre Francisco para a celebração do 54º Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2021. A cultura do cuidado como percurso de paz. Aproximando-se o Ano Novo, desejo apresentar as minhas respeitosas saudações aos chefes de Estado e de Governo, aos responsáveis das organizações internacionais, aos líderes espirituais e fiéis das várias religiões, aos homens e mulheres de boa vontade. Para todos, formulo os melhores votos, esperando que o ano de 2021 faça a humanidade progredir no caminho da fraternidade, da justiça e da paz entre as pessoas, as comunidades, os povos e os estados. O ano de 2020 ficou marcado pela grande crise sanitária da Covid-19, que se transformou num fenômeno plurissetorial e global, agravando fortemente outras crises interrelacionadas, como a climática, alimentar, econômica e migratória, e provocando grandes sofrimentos e incômodos. Penso, em primeiro lugar, naqueles que perderam um familiar ou uma pessoa querida, mas também em quem ficou sem trabalho. Lembro de modo especial os médicos, enfermeiras e enfermeiros, farmacêuticos, investigadores, voluntários, capelães e funcionários dos hospitais e centros de saúde, que se prodigalizaram e continuam a fazê-lo com grande fadiga e sacrifício, a ponto de algum deles morrerem quando procuravam estar perto dos doentes a fim de aliviar os seus sofrimentos ou salvar-lhes a vida. Ao mesmo tempo que presto homenagem a estas pessoas, renovo o apelo aos responsáveis políticos e ao setor privado para que tomem as medidas adequadas a garantir o acesso às vacinas contra a Covid-19 e às tecnologias essenciais necessárias para dar assistência aos doentes e a todos aqueles que são mais pobres e mais frágeis. É doloroso constatar que, ao lado de numerosos testemunhos de caridade e solidariedade, infelizmente ganham novo impulso várias formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e conflitos que semeiam morte e destruição. Estes e outros acontecimentos que marcaram o caminho da humanidade no ano de 2020 ensinam-nos a importância de cuidarmos uns dos outros e da criação, a fim de se construir uma sociedade alicerçada em relações de fraternidade. Por isso, escolhi como tema desta mensagem a cultura do cuidado como percurso de paz. A cultura do cuidado para erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer. Deus Criador, origem da vocação humana ao cuidado. Em muitas tradições religiosas, existem narrativas que se referem à origem do homem, à sua relação com o Criador, com a natureza e com os seus semelhantes. Na Bíblia,
O livro do Gênesis revela desde o início a importância do cuidado ou da custódia no projeto de Deus para a humanidade, destacando a relação entre o homem, Adão, e a terra, Adamá, e entre os irmãos. Na narração bíblica da criação, Deus confia o jardim plantado no Éden às mãos de Adão, com o encargo de o cultivar e guardar. Isto significa, por um lado, tornar a terra produtiva e, por outro, protegê-la e fazê-la manter a sua capacidade de sustentar a vida. Os verbos cultivar e guardar descrevem a relação de Adão com a sua casa-jardim e indicam também a confiança que Deus deposita nele, fazendo-o Senhor e guardião de toda a criação. O nascimento de Caim e Abel gera uma história de irmãos, cuja relação, em termos de tutela ou custódia, será vivida negativamente por Caim. Depois de ter assassinado seu irmão Abel, a Deus que lhe pergunta por ele, Caim responde: "Sou porventura guarda do meu irmão?" Com certeza, Caim é o guarda de seu irmão. Nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Deus Criador, modelo do cuidado. A Sagrada Escritura apresenta a Deus, além de Criador, como aquele que cuida das suas criaturas, em particular de Adão, Eva e seus filhos. O próprio Caim, embora caia sobre ele a maldição por causa do crime que cometera, recebe como dom do Criador um sinal de proteção para que a sua vida seja salvaguardada. Este fato, ao mesmo tempo que confirma a dignidade inviolável da pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, manifesta também o plano divino para preservar a harmonia da criação, porque a paz e a violência não podem habitar na mesma morada. É preciso o cuidado da criação, que está na base da instituição do Shabat, que, além de regular o culto divino, visava restabelecer a ordem social e a solicitude pelos pobres. A celebração do jubileu, quando se completava o 7º ano sabático, consentia uma trégua à terra, aos escravos e aos endividados. Neste ano de graça, cuidava-se dos mais vulneráveis, oferecendo-lhes uma nova perspectiva de vida, para que não houvesse qualquer necessitado entre o povo. Digna de nota é também a tradição profética, onde o auge da compreensão bíblica da justiça se manifesta na forma como uma comunidade trata os mais frágeis no seu seio. É por isso que, particularmente, Amós e Isaías erguem continuamente a voz em prol de justiça para os pobres, que, pela sua vulnerabilidade e falta de poder, são ouvidos só por Deus que cuida deles. O cuidado no ministério de Jesus. A vida e o ministério de Jesus encarnam um ápice da revelação do amor do Pai pela humanidade. Na sinagoga de Nazaré, Jesus manifestou-se como aquele que o Senhor consagrou e enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos. Estas ações messiânicas, típicas dos jubileus, constituem o testemunho mais eloquente da missão que o Pai lhe confiou. Na sua compaixão, Cristo aproxima-se dos doentes no corpo e no espírito e cura-os, perdoa os pecadores e dá-lhes uma nova vida. Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas. É o bom samaritano que se inclina sobre o ferido, trata das suas feridas e cuida dele. No ponto culminante da sua missão, Jesus sela o seu cuidado por nós, oferecendo-se na cruz, libertando-nos assim da escravidão do pecado e da morte. Deste modo, com o dom da sua vida e o seu sacrifício, abriu-nos o caminho do amor e disse a cada um: "Segue-me, faz tu também o mesmo." A cultura do cuidado
na vida dos seguidores de Jesus. As obras de misericórdia espiritual e corporal constituem o núcleo do serviço de caridade da Igreja primitiva. Os cristãos da primeira geração praticavam a partilha para não haver entre eles alguém necessitado e esforçavam-se por tornar a comunidade uma casa acolhedora, aberta a todas as situações humanas, disposta a ocupar-se dos mais frágeis. Assim tornou-se habitual fazer ofertas voluntárias para alimentar os pobres, enterrar os mortos e nutrir os órfãos, os idosos e as vítimas de desastres, como os náufragos. E em períodos sucessivos, quando a generosidade dos cristãos perdeu um pouco do seu ímpeto, alguns padres da Igreja insistiram que a propriedade é pensada por Deus para o bem comum. Santo Ambrósio afirmava que a natureza concedeu todas as coisas aos homens para uso comum. Portanto, a natureza produziu um direito comum para todos, mas a ganância tornou-o um direito de poucos. Superadas as perseguições dos primeiros séculos, a Igreja aproveitou a liberdade para inspirar a sociedade e a sua cultura. As necessidades da época exigiam novas energias ao serviço da caridade cristã. As crônicas históricas relatam inúmeros exemplos de obras de misericórdia. De tais esforços conjuntos resultaram numerosas instituições para alívio das várias necessidades humanas, hospitais, albergues para os pobres, orfanatos, lares para crianças, abrigos para forasteiros e assim por diante. Os princípios da doutrina social da Igreja como base da cultura do cuidado. A diáconia das origens, enriquecida pela reflexão dos padres e animada ao longo dos séculos pela caridade operosa de tantas luminosas testemunhas da fé, tornou-se o coração pulsante da doutrina social da Igreja, proporcionando a todas as pessoas de boa vontade um precioso patrimônio de princípios, critérios e indicações, donde se pode aurir a gramática do cuidado, a promoção da dignidade de toda a pessoa humana, a solidariedade com os pobres e indefesos, a solicitude pelo bem comum e a salvaguarda da criação. O cuidado como promoção da dignidade e dos direitos da pessoa. O conceito de pessoa, que surgiu e amadureceu no cristianismo, ajuda a promover um desenvolvimento plenamente humano, porque a pessoa exige sempre a relação e não o individualismo, afirma a inclusão e não a exclusão, a dignidade singular inviolável e não a exploração. Toda pessoa humana é fim em si mesma e nunca um mero instrumento a ser avaliado apenas pela sua utilidade. Foi criada para viver em conjunto na família, na comunidade, na sociedade, onde todos os membros são iguais em dignidade. E desta dignidade derivam os direitos humanos, bem como os deveres que recordam, por exemplo, a responsabilidade de acolher e socorrer os pobres, os doentes, os marginalizados, o nosso próximo, vizinho ou distante no espaço e no tempo. O cuidado do bem comum. Cada aspecto da vida social, política e econômica encontra sua realização quando se coloca ao serviço do bem comum, isto é, do conjunto das condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Por conseguinte, os nossos projetos e esforços devem ter sempre em conta os efeitos sobre a família humana inteira, ponderando as suas consequências para o momento presente e para as gerações futuras. Quão verdadeiro e atual seja tudo isto, nolo mostra a pandemia Covid-19, perante a qual nos demos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, porque ninguém se salva sozinho, e nenhum Estado nacional isolado pode assegurar o bem comum da própria população. O cuidado através da solidariedade.
A solidariedade exprime o amor pelo outro de maneira concreta, não como um sentimento vago, mas como a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. A solidariedade ajuda-nos a ver o outro, quer como pessoa, quer em sentido lato como povo ou nação, não como um dado estatístico, nem como meio a usar e depois descartar quando já não for útil, mas como nosso próximo, companheiro de viagem, chamado a participar, como nós, no banquete de vida para o qual todos somos igualmente convidados por Deus. O cuidado e a salvaguarda da criação. A encíclica Laudato Si reconhece plenamente a interconexão de toda a realidade criada, destacando a exigência de ouvir, ao mesmo tempo, o grito dos necessitados e o da criação. Desta escuta atenta e constante, pode nascer um cuidado eficaz da terra, nossa casa comum, e dos pobres. A propósito, desejo reiterar que não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza se ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. Na verdade, paz, justiça e salvaguarda da criação são três questões completamente ligadas, que não se poderão separar para ser tratadas individualmente, sob pena de cair novamente no reducionismo. A bússola para um rumo comum. Assim, num tempo dominado pela cultura do descarte e perante o agravamento das desigualdades dentro das nações e entre elas, gostaria de convidar os responsáveis das organizações internacionais e dos governos, dos mundos econômicos e científico, da comunicação social e das instituições educativas a pegarem nesta bússola dos princípios acima lembrados para dar um rumo comum ao processo de globalização, um rumo verdadeiramente humano. Na verdade, este permitiria estimar o valor e a dignidade de cada pessoa, agir conjunta e solidariamente em prol do bem comum, aliviando quantos padecem por causa da pobreza, da doença, da escravidão, da discriminação e dos conflitos. Através desta bússola, encorajo todos a tornarem-se profetas e testemunha da cultura do cuidado, a fim de preencher tantas desigualdades sociais. E isto só será possível com um forte e generalizado protagonismo das mulheres na família e em todas as esferas sociais, políticas e institucionais. A bússola dos princípios sociais, necessária para promover a cultura do cuidado, vale também para as relações entre as nações, que deveriam ser inspiradas pela fraternidade, o respeito mútuo, a solidariedade e a observância do direito internacional. A este respeito, hão de ser reafirmadas a proteção e a promoção dos direitos humanos fundamentais, que são inalienáveis, universais e indivisíveis. Deve ser recordado também o respeito pelo direito humanitário, sobretudo nesta fase em que as sucedem, sem interrupção, conflitos e guerras. Nesta fase em que se sucedem, sem interrupção, conflitos e guerras. Infelizmente, muitas regiões e comunidades já não se recordam dos tempos em que viviam em paz e segurança. Numerosas cidades tornaram-se um epicentro da insegurança. Os seus habitantes fatigam a manter os seus ritmos normais porque são atacados e bombardeados indiscriminadamente por explosivos, artilharia e armas ligeiras. As crianças não podem estudar. Homens e mulheres não podem trabalhar para sustentar as famílias. A carestia lança raízes em lugares onde antes era desconhecida. As pessoas são obrigadas a fugir, deixando para trás não só as suas casas, mas também a sua história familiar e as raízes culturais. As causas de conflitos são muitas, mas o resultado é sempre o mesmo: destruição e crise humanitária. Temos de parar e interrogar-nos:
O que foi que levou a sentir o conflito como algo normal no mundo? E, sobretudo, como reverter o nosso coração e mudar a nossa mentalidade para procurar verdadeiramente a paz na solidariedade e na fraternidade? Quanta dispersão de recursos para armas, em particular para as armas nucleares, recursos que poderiam ser utilizados para propriedades mais significativas, a fim de garantir a segurança das pessoas, como a promoção da paz e do desenvolvimento humano integral, o combate à pobreza, o remédio das carências sanitárias. Aliás, também isto é evidenciado por problemas globais, como a atual pandemia Covid-19 e as mudanças climáticas. Como seria corajosa a decisão de criar um fundo mundial com o dinheiro que se gasta em armas e outras despesas militares para poder eliminar a fome e contribuir para o desenvolvimento dos países mais pobres. Para educar em ordem a cultura do cuidado. A promoção da cultura do cuidado requer um processo educativo, e a bússola dos princípios sociais constitui, para o efeito, um instrumento fiável para vários contextos relacionados entre si. A propósito, gostaria de fornecer alguns exemplos. A educação para o cuidado nasce na família, núcleo natural e fundamental da sociedade, onde se aprende a viver em relação e no respeito mútuo. Mas a família precisa ser colocada em condições de poder cumprir esta tarefa vital e indispensável. Sempre em colaboração com a família, temos outros sujeitos encarregados da educação, como a escola e a universidade, e, analogamente, em certos aspectos, os sujeitos da comunicação social. São chamados a transmitir um sistema de valores fundado no reconhecimento da dignidade de cada pessoa, de cada comunidade linguística, étnica e religiosa, de cada povo e dos direitos fundamentais que dela derivam. A educação constitui um dos pilares de sociedades mais justas e solidárias. As religiões em geral e os líderes religiosos em particular podem desempenhar um papel insubstituível na transmissão aos fiéis e à sociedade dos valores da solidariedade, do respeito pelas diferenças, do acolhimento e do cuidado dos irmãos mais frágeis. Recordo, a propósito, as palavras que o Papa Paulo VI proferiu no Parlamento de Uganda em 1969. Não temais a Igreja. Esta honra-vos, educa-vos cidadãos honestos e leais. Não fomenta rivalidades nem divisões. Procura promover a liberdade sadia, a justiça social, a paz. Se tem alguma preferência, é pelos pobres, a educação dos pequeninos e do povo, o cuidado dos atribulados e desvalidos. A todas as pessoas empenhadas no serviço das populações, nas organizações internacionais, governamentais e não governamentais, com uma missão educativa, e a quantos trabalham pelos mais variados títulos no campo da educação e da pesquisa, renovo o meu encorajamento para que se possa chegar à meta de uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão. Espero que este convite, dirigido no contexto do Pacto Educativo Global, encontre ampla e variegada adesão. Não há paz sem a cultura do cuidado. A cultura do cuidado, enquanto compromisso comum, solidário e participativo para proteger e promover a dignidade e o bem de todos, enquanto disposição a interessar-se, a prestar atenção, disposição à compaixão, à reconciliação e à cura, ao respeito mútuo e ao acolhimento recíproco, constitui uma via privilegiada para a construção da paz. Em muitas partes do mundo, fazem falta percursos de paz que levem a cicatrizar as feridas. Há necessidade de artesãos de paz, prontos a gerar, com criatividade e ousadia, processos de cura e de um novo encontro.
Neste tempo em que a barca da humanidade, sacudida pela tempestade da crise, avança com dificuldade à procura de um horizonte mais calmo e sereno, o leme da dignidade da pessoa humana e a bússola dos princípios sociais fundamentais podem consentir-nos de navegar com um rumo seguro e comum. Como cristãos, mantemos o olhar fixo na Virgem Maria, estrela do mar e mãe da esperança. Colaboremos todos juntos, a fim de avançar para um novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhimento recíproco. Não cedamos à tentação de nos desinteressarmos dos outros, especialmente dos mais frágeis. Não nos habituemos a desviar o olhar, mas empenhemo-nos cada dia concretamente por formar uma comunidade feita de irmãos que se acolhem mutuamente e cuidam uns dos outros. Essa, então, é a mensagem do Papa Francisco em celebração ao 54º Dia Mundial da Paz, hoje, 1º de janeiro de 2021. Eu gostaria ainda para a gente encerrar esse episódio de hoje, esse primeiro episódio do ano de 2021, compartilhar com vocês uma mensagem linda que eu recebi do Padre Daniel Rossetti, ele que vai estar comigo num episódio futuro, no futuro próximo, né, sobre São José. Algumas informações mais históricas, um aprofundamento sobre a Patris Corde. E eu recebi dele, né, no dia de ontem, 31 de dezembro de 2020, uma mensagem muito bonita dele, desejando Feliz Ano Novo e compartilhando reflexões dele, em que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu pedi autorização a ele, perguntei: Padre, posso gravar no Fala Chico? Compartilhar com os meus amigos, o pessoal que acompanha o podcast? E ele autorizou, eu agradeço a ele e compartilho com vocês agora. Oi, meu amigo, olá, minha amiga. Paz ao teu coração e serenidade em tua vida. Há anos me chama a atenção o tema da esperança. Para as humanidades, é uma virtude humana. Aristóteles diz que a esperança é o sonho do homem acordado. Concorda com ele? Já no ambiente bíblico e cristão, a esperança se junta a outras duas virtudes, a caridade e a fé, formando a tríade das virtudes teologais, ou seja, direcionadas a Deus. Assim, ela não será apenas horizontalizada numa reflexão puramente humana, mas verticalizada aos céus. Esperança, de espera, pode até ser, mas tem sido mais aqui comigo. E tem sido assim desde quando eu, melancólico por essência, necessitado de gente que me puxe para frente, conheci um texto do pedagogo Paulo Freire. Nossa, mas... sim, não pare de ouvir agora. Escute o que ele fala. No qual ele escreve: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então conheci que esperança do verbo esperançar dá tanto mais sentido em mim, gerando movimento e sonhos. Este ano de 2020, para cada um de nós e desta humanidade inteirinha, foi muito difícil. Foi diferente, desafiador, foi demais. Mas foi o ano de nossas vidas que tivemos que dar respostas rápidas para nós mesmos, gerando cuidado, solidariedade, reflexão e adaptação. Acho que o verbo esperançar foi conjugado nas diferentes pessoas e nos diferentes tempos verbais. Já preguei e já escrevi sobre ele. Charles Péguy
um autor francês católico do início do século XX. Ele é conhecido, inclusive, como poeta da esperança. Em sua obra Os Portais da Segunda Virtude, ele faz uma linda metáfora com as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, comparando-as com 3 mulheres. A fé é como uma esposa fiel. Já a caridade é como uma mãe cuidadosa. E a esperança é como uma menininha, pequena de idade, que nasceu depois, no Natal. Mas seria esta menininha pequena que tomaria as mãos de suas 2 irmãs mais velhas para guiá-las pelos caminhos do mundo. A esperança, pequenininha, frágil, mas com uma missão grande e uma vocação tão linda. No descortinar do futuro, pelos caminhos da história, é ela quem guia os nossos passos. Hoje, quero olhar para trás e me unir a cada pessoa que sofreu direta e indiretamente com a pandemia. E quero olhar para frente, com elas e com todos, rezando ao bom Deus para que nos encha da virtude da esperança, declinando mais vezes o verbo esperançar, confiando nos passos alegres e distraídos, mas firmes, da menininha esperança. Um bom e tranquilo 2021. Atenciosamente e com minhas orações, Padre Daniel Luz Rossetti Sacchi.